Ok, vamos agora ver a regra da função composta, também conhecida como a regra da cadeia. Bom, para uma função composta, eu tenho que ter pelo menos duas funções. Vamos aqui supor que existe uma função f de x, que eu vou dizer que é raiz quadrada de x. E existe uma outra função g de x, que eu vou dizer que é x ao cubo. Muito bem. Se eu quiser a derivada da f de x, é fácil. Eu vou, então, colocar rapidamente aqui. Essa é a derivada da f de x. E se eu quiser a derivada da g de x, 3x ao quadrado. Muito bem. Uma função composta, ela vai ser dessa maneira quando eu tiver uma função dentro da outra. Ou seja, eu tenho duas funções sendo compostas, né? Então, é como se eu tivesse uma função dentro da outra. E a notação é feita por uma bolinha desse jeito. F composta G. Basicamente, quer dizer que a minha F ela vai depender do que tiver na minha G. Essa é uma outra forma de notação para a função composta. Muito bem. Então, se eu quiser a derivada dessa função composta, como vai ficar? Primeiro, vamos tentar entender o que é essa função composta. Eu tenho a minha função g, ou melhor, aqui é a derivada da g, né? Aqui é a derivada da f. Eu tenho a minha função g de x e a minha função f de x. Eu vou montar a minha f de x, que é a função mais externa. E aqui dentro, onde eu colocaria apenas a variável x, ao invés de colocar o x, eu vou colocar o que está dentro da minha g de x, que é x ao cubo. Essa, então, é a função composta por f e g. F composta g. Certo, e a derivada disso, qual seria? Ora, a regra da cadeia, ela diz o seguinte, que eu tenho que fazer a derivação da minha função mais externa e multiplicar pela derivação da função mais interna. Então, vamos lá. Eu vou derivar primeiro a função mais externa, que é a f, e a derivada eu já coloquei aqui para vocês. Então, aqui a derivada vai ser igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x. E agora eu vou multiplicar pela derivada da função interna, que é 3x ao quadrado. Acabou a conta, eu só posso ajustar melhor esse resultado como 3x ao quadrado sobre 2 raiz quadrada de x. Muito bem. Uma outra forma de pensar é a seguinte. Vamos ver aqui esse outro exemplo. Agora eu quero a derivada dessa função y, que ela é dita da seguinte maneira. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2. Muito bem. Se eu quiser a derivada disso, como eu posso pensar? Eu tenho que pensar primeiro na função mais externa, que é a minha raiz quadrada, e depois pensar na função mais interna, que é x ao quadrado mais 3x mais 2. Bom, eu posso pensar nessa derivada de uma outra maneira. Eu posso
chamar essa parte interna de uma função u e reescrever y como raiz quadrada de u. Aqui é fácil, né? Eu tirar a raiz quadrada de u, eu vou ter 1 sobre 2 raiz quadrada de u. Ora, mas eu ainda tenho um problema, porque eu não sei quem é o meu u. Bom, a regra da cadeia diz que eu tenho que multiplicar pela derivada de u, certo? Já está montado o problema, eu só tenho que fazer as devidas substituições. Então, eu vou fazer a derivada de u aqui embaixo. A derivada de u vai ser 2x mais 3. Agora sim, substituindo a derivada de u e u aqui nesse meu resultado, eu vou ter que a derivada de y vai ser igual a 1 sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2 vezes aqui a derivada de u, que vai ser 2x mais 3. Rearranjando melhor, eu vou ter que a derivada de y é igual a 2x mais 3 sobre 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 3x mais 2. Aqui está.